Oi, gente, a paz do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é o objetivo de se ensinar sobre ideologia de gênero no Ministério Infantil? Há algum objetivo? Eu acredito que não há objetivo se ensinar sobre ideologia de gênero. Há outros temas que você pode abordar com relação à identidade da criança, que já é um tema. Não há necessidade de ensinar o tema ideologia de gênero. Você pode ensinar outros temas, não especificamente ideologia de gênero. E para ensinar sobre ideologia de gênero sem tocar nesse assunto, você tem que entender do que se trata. A ideologia de gênero, ela trata o ser humano como se tivesse um gênero neutro. O bebê, ele não nasce masculino nem feminino, ele nasce com um gênero neutro. Quando ele crescer, ele vai decidir o que ele quer ser. Mas você deixar um ser humano que está em desenvolvimento decidir sobre o resto da sua vida é um pouco desumano. Né? A gente tem que ensinar essa criança. Não é à toa que lá em Deuteronômio diz que a gente tem que inculcar a palavra de Deus. Não é só a palavra de Deus que a gente tem que ensinar a criança. A criança, ela vem vazia com relação ao conhecimento. Ela vem vazia. Quem vai ensinar absolutamente quem vai trazer todo o conhecimento para essa criança são os pais, são a sociedade, a escola, a igreja. Todas essas pessoas que rodeiam a criança têm que dar um norte, têm que dar uma direção. E se não der essa direção para essa criança, ela fica perdida. Aí é que entra a educação cristã, com princípios, com valores, e os pais têm um papel fundamental nessa questão. Vocês podem conversar com os pais a respeito do que vocês pretendem ensinar, para que os pais antes conversem com os seus filhos em casa. Eu quero ler aqui com vocês um versículo que está em 1 Coríntios 3:16 e 17, que diz assim: Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. A criança, ela tem que entender que ela é um ser humano que tem corpo, alma e espírito. E Deus não quer somente a sua alma, Deus não quer somente o seu corpo ou somente o seu espírito. Ele é um ser humano completo com essas três áreas. Ele precisa aprender a cuidar dessas três áreas para devolver ao Senhor essas três áreas, porque as três áreas pertencem a Deus. E tem também outro versículo, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, provenientes de Deus? Não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A criança dentro da sala de educação cristã, ela tem que entender que ela tem essas três esferas, que existem essas três áreas do corpo e que ela precisa aprender a cuidar dessas três partes e que são partes com diferentes cuidados. E aí, olha o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É Paulo que está falando, não é qualquer pessoa. E esse conservar ali diz em bom estado, conservar em bom estado, que ele permaneça em bom estado. Irrepreensíveis, que não há falhas, perfeito. A gente tem que ensinar essa criança a cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito, se mantendo irrepreensíveis, perfeitos. E há o corpo, a alma e o espírito que a gente tem que cuidar, e você tem que ensinar essa criança a cuidar dessas três áreas do seu corpo. Como que a gente cuida do nosso corpo? No livro de Marcos, capítulo 6 e 31, está escrito a primeira multiplicação dos pães. No 30, está escrito assim: Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha feito e ensinado. 31. Ele lhes disse, ele quem? Jesus. Ele lhes disse: Vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Descanso. A gente precisa entender que o nosso corpo físico, ele precisa descansar.
E não é só do descanso que o nosso corpo precisa. Alimentação, hidratação, atividade física, higiene corporal e higiene bucal também entram nesse aspecto do cuidado com o corpo. E você pode colocar isso na sua pauta, no seu ensino sobre ideologia de gênero ou outro tema, como você achar melhor, para ensinar a criança a abordar esse assunto com relação ao corpo. Lembrando que a criança tem que entender que o corpo do homem é diferente do corpo da mulher. Logo, os nossos hormônios e o desenvolvimento do nosso corpo é diferente do corpo masculino. E também as emoções. O homem é mais racional, a mulher é mais sentimental. Eles têm que entender esses papéis, têm que entender que há coisas que há homens, são os homens que fazem. Há o papel masculino e há o papel feminino. Lá em Gênesis 2:24 está escrito assim: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Esse texto é fantástico. Essa parte, o homem, significa maturidade, e o deixará quer dizer mudança. O homem, ele está num estado e ele passa a ter outro estado. É uma mudança de estados ali. Ele é solteiro e ele vira um homem casado. Ele vai deixar o seu ambiente de família, que é o próximo passo. Seu pai e sua mãe. Esse seu pai e sua mãe já está mostrando que é uma família. O que é uma família? É mãe e pai. Ela é composta por mãe e pai. É claro que há casais que infelizmente um ou outro falece, eles se divorciam, mas a criança tem que entender que ela não se originou entre dois homens ou duas mulheres, que dois homens e duas mulheres não conseguem se procriar. Eles têm que entender isso, que para haver procriação, para ter uma família, é preciso um homem e uma mulher. Se unirá à sua mulher. É uma nova etapa, é uma nova fase. Então, o que ele fazia quando era solteiro, ele não vai fazer mais depois de casado. É outra mentalidade. E a mulher complementa esse homem. É um complemento, ela está lá como auxiliadora. E se tornarão uma só carne. Esse tornarão é futuro. Eles conquistam conforme a convivência. Eles se amam mais, eles se apaixonam mais. Eles aprendem um com o outro e aprendem também o limite de cada um. Há uma mulher, o homem vai se unir a uma mulher. Há uma intimidade profunda entre o casal ali. E essa união vai gerar os próximos personagens dessa história. A criança precisa entender que ela tem uma alma e que a alma é a sede das emoções, dos sentimentos. E lá em Hebreus 4:12 está escrito: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Sempre que a Bíblia vai falar de coração, ela quer falar sobre sentimento. A gente sabe que enquanto corpo físico, as nossas emoções não estão no coração, né? Estão na nossa mente. Mas sempre que a gente fala de coração, a gente já pensa em emoção, em sentimento. E assim também, isso é passado também para a criança, e tanto que tem na Bíblia. Então, quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de sentimentos. A gente tem que ensinar essa criança a ter sentimentos bons, a não ficar guardando mágoas dentro de si, porque isso prejudica também o seu corpo físico e pode dar muitos problemas futuros. Tem que ensinar essa criança a não ficar guardando mágoa, não ficar guardando sentimentos ruins dentro dela, que ela tem que orar a Deus e pedir para Cristo para que Ele alivie essa alma de sentimentos ruins e negativos. E o Espírito é o sopro de Deus. Lá no começo, quando Deus estava criando Adão, a gente sabe que Deus soprou de suas narinas o fôlego de vida, e aquele boneco começou a ter vida. Em Gênesis 2:7 expressa isso. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então esse fôlego que ele sopra é o Espírito de Deus que sai de dentro dele e vem até nós ainda na barriga de nossa mãe. E esse fôlego vai voltar para Deus. Então a gente precisa ter esse relacionamento. Quando as pessoas sentem um vazio dentro delas e não sabem o que mais fazer para completar este vazio, pode ter certeza que esse vazio é a ausência de Deus, é a ausência de um relacionamento com Ele. E esse relacionamento não se dá apenas lendo a palavra, é um relacionamento. Como que eu me relaciono com o outro? Como que eu crio um vínculo com o outro, uma amizade com o outro? Falo, esse é meu amigo. Conversando diariamente, dialogando, contando para ele as minhas dificuldades e dando atenção a ele quando ele fala.
E a criança precisa entender que ela tem que criar esse vínculo e esse relacionamento com Deus, para que esse vazio não tome conta dela. A ideologia de gênero que ensina que há um gênero neutro, que ninguém nasce em homem ou mulher, basta simplesmente uma aula de biologia para entender que o sexo da criança, esse sexo externo da criança, o sexo físico da criança, ele é formado no ventre materno a partir da 7ª semana. Entre a 7ª semana de gestação, de concepção daquele bebê, vai começar a se formar a sexualidade, ou menino ou menina, a genitália daquela criança. Ou seja, o cérebro da criança já está formado. Se o cérebro já está formado, a mente já está formada, ela já tem a sua sexualidade na mente dela. Ela já é feminina ou ela já é masculina lá no ventre, antes da genitália externa, antes da genitália física ser formada. Então, essa genitália vai ela vai ser formada a partir do que o cérebro dela é. Então, todos os hormônios e as emoções, os sentimentos masculinos ou femininos já estão ali naquele cérebro, já estão ali dentro dela, já estão ali naquela alma, naquele ser que já tem até coração. Se o cérebro dessa criança, se as emoções e os hormônios são masculinos, ela vai ter uma genitália masculina. E se são femininos, a genitália que sair vai ser feminina. É claro que há anomalias, sim, a própria ciência declara isso, que tem anomalias sim, tem disfunções com relação à sexualidade, mas isso são exceções, é uma entre milhões de pessoas, e não esse monte de gente que está aí, que se diz ter a mente masculina que nasceu num corpo feminino e vice-versa. Há casos também de pessoas que têm os dois sexos. E aí o que a ciência pode fazer? Tem útero, os hormônios desta pessoa serão femininos, serão masculinos. E aí a gente tem que obedecer um pouco à nossa cultura, dizendo que tem papéis femininos e masculinos. E quais são esses papéis, masculino e feminino? E na dúvida, para aquela criança que tem pai e tem mãe, fica mais fácil, é claro, porque ela tem uma referência feminina e ela tem uma referência masculina bem próxima ali a ela. Não que as mulheres, as crianças que vivem com avós, ou só com mãe ou só com pai, não tenham essa referência. Alguém ela vai ter de referência masculina e feminina. Conheço crianças que a figura masculina, a referência masculina que ela tem é o avô, é o tio, é o irmão, é uma figura masculina que ele tem como referência, como base. E aí você pode estar usando essa referência, essa outra pessoa, assim como da menina também. E aí, o que esse menino faz? Eu costumo dizer para os meus filhos, e costumava falar para os meus filhos quando eles eram bem pequenininhos, o seu pai faz isso? Então não faça. Eu faço isso? Eu ando desse jeito? Eu uso esse tipo de coisa? Então não faça também. Na dúvida, copie o seu pai, na dúvida, copie a sua mãe. É algo também que a gente pode estar utilizando no ensino. Exemplo de algumas vezes eu indo trabalhar, o meu menino vendo eu passar batom em mim, e na minha menina, batom cor-de-rosa, ele queria colocar, ele queria passar, ele fez sinal com a mão, com a boca, de que queria passar. E eu falei pra ele, você não usa esse tipo de batom, você é menino e menino não usa. Eu vou comprar uma manteiga de cacau para você, que é um batom que você pode estar passando, ninguém vai perceber que você está usando e o seu lábio vai ficar hidratado. E ele aceitou e até hoje ele usa, ele tem 11 anos. Também outra situação com os meus filhos em casa foi eu estar passando esmalte na unha da minha filha e em mim, e ele querer, e eu falei para ele, você não usa esse tipo de esmalte, é um esmalte com cor. Mas nós temos aqui base e eu vou fazer a sua unha. É um cuidado com a sua unha, é um cuidado com o seu lábio. A gente tem que entender isso. É um cuidado com o corpo. E a gente tem que ensinar isso. O homem faz a barba, a mulher não faz a barba. O homem usa calça, o homem usa shorts, a mulher usa saia, usa shorts. O homem não vai usar saia. Eles têm que entender isso, porque eles têm que ter um ponto de partida. E é engraçado que a gente, conhecendo um pouco dos indígenas, quem já viu um indígena homossexual? Eu não sei se alguém já viu algum indígena homossexual. Eu nunca na minha vida ouvi falar sobre indígena homossexual. E eu sei que quando eles vão crescendo, conforme eles vão crescendo, pelo menos os mais antigos, né? Eles vão crescendo, os meninos vão com os pais. A busca de caça, de pesca, vão aprender as funções masculinas, vão aprender o que o homem faz para ele se tornar um homem provedor do lar,
protetor da sua família. E a mulher, ela vai com a mãe, ela vai ficar dentro de casa, ela vai aprender as funções do lar, cuidar dos filhos, da casa e tal. E assim eles vão delegando a tarefa de um e tarefa do outro, o papel na sociedade indígena de um e do outro. E aqui a gente vê que está muito perdido. A criança realmente ela não tem uma base sólida, ela não sabe que caminho e que rumo que ela vai tomar. E quando a gente fala você não pode fazer isso, você não pode falar aquilo, parece que fere um pouco a gente. Só que é super normal, é super natural. O mundo está ensinando de uma forma totalmente diferente aos nossos valores cristãos. Então você, como cristão que cuida de crianças, que tem essa função, não deixe isso passar. Não deixe essa importante missão de ensinar para essas crianças o caminho que elas devem seguir e como que elas se cuidam para apresentar esse corpo para Deus futuramente. Ensine a criança o caminho que deve andar, para que ela jamais se desvie dele, não fique frustrada. Não precisa ser muito inteligente para você saber que isso é errado. A própria consciência da gente informa isso pra gente. Então ensine para essa criança a todo momento que você estiver na sua sala com essas crianças, você que é pai, que mãe, ensine para os seus filhos as funções de cada um, delegue tarefas para eles, sim. Não deixe esse papel tão importante para a escola, não deixe esse papel que é tão importante para terceiros, não terceirize o que é responsabilidade sua, porque amanhã isso pode ser cobrado de você. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo 2 links, é o grupo do WhatsApp e o grupo do Telegram, para você entrar no grupo nosso e conversar com a gente. A gente compartilha muitos materiais riquíssimos para o aprendizado e auxílio do professor da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Um grande beijo, até a próxima. Tchau.